Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, momento de elevarmos nosso pensamento aos céus. Todos os dias nós temos que destinar um espaço para Deus nos falar. É a palavra de Deus que vamos transmitir agora. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 24 de abril de 2020, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e temos no rito da celebração o prefácio pascal e ofício do dia. Antífona da entrada. Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Oração do dia, rezemos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a grande graça da ressurreição. Pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 34 a 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no Sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a eles se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 27, versículos 1º, 4º, de 13 a 14, refrão 4ab. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Repitamos. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. E é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor.
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Repitamos: ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O homem velho, aliás, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão, liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Onde compraremos pães para que eles comam? João 6, versículos do 1 ao 15. Ora, estamos em pleno deserto, a multidão presente é enorme e os recursos humanos são escassos. 5 pães de cevada e 2 peixes. Mesmo despojando o menino, conforme o versículo 9, de sua matula, a multidão passará fome. Claro, a pergunta de Jesus é para provocação. Um dos economistas do grupo, Filipe, rapidamente calcula: nem 200 denários de pão bastariam. O povo que cerca Jesus tem uma história. Seus antepassados já haviam cruzado o deserto por 40 anos, conforme Êxodo. Ali mesmo, passaram fome e foram saciados com um pão que eles não haviam plantado e colhido, o maná, o pão do céu, que Deus forneceu, conforme Êxodo 16, até que chegassem à terra prometida e tiveram a primeira colheita, conforme Josué, capítulo 5, versículo 12.
É chegado o momento de receber um novo dom. O pão multiplicado por Jesus apenas aponta para esse dom inesperado, que o povo da nova aliança irá receber e partilhar em cada Eucaristia. Por enquanto, porém, é preciso reconhecer a própria insuficiência, a própria incapacidade de sobreviver às custas de nossos próprios recursos, das técnicas desenvolvidas e mesmo do potencial da natureza criada. Enfim, nós somos dependentes. Esta consciência nos abre para os dons do alto. Eis a reflexão de Christian Schessel, um dos 4 padres brancos de Tizi Ouzou, Argélia, assassinados por terroristas islâmicos em 1994. Vamos ver o que Christian Schessel disse. Aceitar nossa impotência e nossa pobreza radical é um convite, um chamado premente a criar com os outros relações de não poder. Ao reconhecer minha fraqueza, eu posso aceitar a dos outros e ver nisso um apelo a sustentá-la, fazê-la minha imitação de Cristo. A fraqueza do apóstolo é como a de Cristo, enraizado na força da Páscoa e na força do Espírito. Ela não é passividade nem resignação, ela supõe muita coragem e impele a comprometer-se pela justiça e pela verdade, denunciando a ilusória sedução da força e do poder. Aí está. Somos fracos e limitados. A multidão tem fome. Não temos pão. Sem uma abertura para o alto, isto é, sem contar com a intervenção de Deus, nosso Pai, a providência divina, jamais a fome de nossos irmãos, jamais teremos a coragem de nos arriscar por eles. Jamais mataremos a fome de nossos irmãos, mas ficaremos paralisados na contemplação da miséria humana. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e distribuiu à multidão, que comeu, ficou saciada e deixou sobras. Dar graças significa reconhecer que podemos ter pão do céu, mas sempre será um risco comer o pão dos irmãos e deixar que passem fome. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, dá-nos sempre deste pão. João, capítulo 6, versículo 34. Santo do dia, São Fidélis de Sigmaringen. Olha, eu gravo aqui para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Da minha parte, vocês podem divulgar livremente nas salas de catequese, nas celebrações, aonde quiserem. Compartilhem à vontade, livremente, porque Jesus foi quem mandou, hein? Ide pelo mundo e evangelizai, Paulo. Que de graça recebestes, dê também de graça. Estou dando tudo de graça, né, para vocês aqui. Porque a ordem é cristã, é do nosso mestre, nosso rei divino. 24 de abril é o dia de São Fidélis de Sigmaringen. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. São Fidélis de Sigmaringen, santo do dia 24 de abril, nasceu numa família de nobres em 1577 na cidade de Sigmaringa, na Alemanha, e foi batizado com o nome de Marcos. Era particularmente aberto à amizade, amante do belo e da música, hábil no movimento dos dedos sobre vários instrumentos musicais. Estudou filosofia, direito civil e canônico, onde se formou professor e advogado em 1601. Recebeu o apelido de advogado dos pobres porque não se negava a trabalhar gratuitamente aos que não tinham dinheiro para lhe pagar. Aos 34 anos abandonou tudo e se tornou sacerdote. Ingressou na ordem dos frades menores dos capuchinhos, vestindo o hábito e tomando o nome de Fidélis. Cuidava com coragem e caridade daquelas pessoas atingidas pela peste. Escreveu muito, e esses numerosos registros o fizeram um dos mestres da espiritualidade franciscana. Enviado à Suíça para apaziguar as tensões entre católicos e protestantes, foi acusado de espionagem e morto após celebrar a missa.
Dizem que, ferido por um golpe de espada, pôs-se de joelhos e perdoou aos seus assassinos, rezando por eles esta oração: Senhor, perdoai meus inimigos. Cegos pela paixão, não sabem o que fazem. Reflexão. São Fidélis, advogado sábio e justo, converteu-se no defensor da causa do Evangelho de Jesus, encontrando refúgio seguro na vida religiosa. Nosso santo dedicou sua vida para auxiliar os mais abandonados. Nunca soube o que era o desânimo e, mesmo diante da morte, rezou pelos seus inimigos. Peçamos hoje ao Espírito Santo que nos conceda os dons da sabedoria e da justiça. Oração. Rezemos. Ó Deus, de admirável providência, Deus onipotente, El Shaddai, que no mártir São Fidélis de Sigmaringa destes ao vosso povo pastor corajoso e forte, concedei-nos, pela sua intercessão, ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover, acredite. E, como disse São Paulo apóstolo, Maranatá, vem, Senhor, a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia Ele vai voltar e vai nos julgar. Portanto, a única coisa que temos que fazer é nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Olha aqui São João Paulo II também nos abençoando. Ele está no céu com Jesus. Shalom, a paz de Cristo Jesus. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, disse São Paulo apóstolo. Shalom, a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.